Como Jesus encarava a política. Os evangelhos relatam acontecimentos do ministério de Jesus que o colocaram frente a frente com a política. Por exemplo, pouco depois de Jesus ser batizado, com cerca de 30 anos, o diabo lhe ofereceu a posição de governante mundial. Mais tarde, uma multidão queria fazer dele o seu rei. Algum tempo depois, as pessoas tentaram forçá-lo a se tornar um ativista político. Como Jesus reagiu? Vamos analisar esses acontecimentos. Governante mundial. Os evangelhos dizem que o diabo ofereceu a Jesus o domínio sobre todos os reinos do mundo. Mateus 4, 8-11. Pense em tudo o que Jesus poderia ter feito com esse poder para aliviar o sofrimento da humanidade. Que pessoa interessada em política e sinceramente preocupada com o progresso da humanidade recusaria uma oferta dessas? Mas Jesus recusou. Rei. Na época de Jesus, muitos ansiavam desesperadamente um governante que resolvesse seus problemas econômicos e políticos. Impressionados com as habilidades de Jesus, queriam que ele entrasse na política. Qual foi sua reação? João escreveu em seu evangelho que Jesus, sabendo que estavam para vir e apoderar-se dele para o fazerem rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho. João 6, 10-15. Fica evidente que Jesus não quis se envolver na política. Ativista político. Dias antes de ser morto, Jesus foi abordado pelos discípulos dos fariseus, que queriam que Israel fosse independente do Império Romano, e pelos herodianos, membros de um partido que apoiava Roma. Tentando forçá-lo a tomar uma posição política, eles lhe perguntaram se os judeus deviam pagar impostos a Roma. Marcos registrou a resposta de Jesus. Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para ver. Trouxeram-lhe um. E ele lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Jesus disse então: Pagai de volta a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. Marcos 12, 13-17. O livro A Igreja e o Estado, A História de Dois Reinos, em inglês, diz o seguinte sobre o motivo dessa resposta de Jesus. Ele se recusou a fazer o papel de um Messias político e fez questão de deixar bem clara a separação entre César e Deus. Jesus não era indiferente a problemas como pobreza, corrupção e injustiça. De fato, a Bíblia mostra que ele se comovia profundamente com a situação deplorável das pessoas ao seu redor. Ainda assim, Jesus não deu início a nenhuma campanha para eliminar as injustiças do mundo, embora alguns tivessem tentado de tudo para ele se envolver nas questões polêmicas da época. Esses exemplos deixam claro que Jesus não quis se envolver em assuntos políticos. Mas o que dizer dos cristãos hoje? Eles devem se envolver na política? Os cristãos verdadeiros não se envolvem na política. Por quê? Porque seguem o exemplo de Jesus. Ele disse sobre si mesmo: Eu não faço parte do mundo. João 17,14. A respeito de seus seguidores, ele disse: Vocês não fazem parte do mundo. Veja alguns motivos para os cristãos não se envolverem na política. 1. A capacidade do homem é limitada. A Bíblia diz que os humanos não têm a capacidade nem o direito de governar a si mesmos. O profeta Jeremias escreveu: Não é do homem que anda o dirigir o seu passo. Jeremias 10:23. Assim como os humanos não conseguem voar por si mesmos porque não foram criados para isso, eles não são capazes de governar a si mesmos, porque Deus não os criou para isso. Falando sobre as limitações dos governos, o historiador David Fronkin escreveu no livro A Questão do Governo, em inglês. Os governos se compõem de seres humanos. Portanto, não são infalíveis e suas perspectivas são incertas. Eles têm poder, mas limitado. Não é de admirar que a Bíblia nos aconselhe a não confiar no homem. 2. Forças espirituais perversas exercem influência. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os governos do mundo, Jesus não negou que Satanás tivesse autoridade para isso. Na verdade, Jesus mais tarde o chamou de o governante do mundo. Alguns anos depois, o apóstolo Paulo se referiu ao diabo como o Deus deste sistema.
João 14:30 e 2 Coríntios 4:4. Paulo escreveu a seus companheiros cristãos: Temos uma pugna, luta, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Quem realmente governa este mundo são forças espirituais perversas que atuam nos bastidores. Como isso deve afetar nosso conceito sobre a política? Pense nesta comparação. Assim como pequenos barcos são impelidos por fortes correntes marítimas, os sistemas políticos são impelidos por poderosas e perversas forças espirituais. E assim como os marinheiros não podem fazer muita coisa para impedir a ação das correntes, os políticos não podem fazer muita coisa para mudar a influência dessas poderosas forças espirituais. Elas estão determinadas a corromper totalmente os humanos e a causar ais na terra. Assim, só uma pessoa mais poderosa que Satanás e seus demônios poderá trazer uma mudança real. Essa pessoa é o próprio Jeová Deus. 3. Os cristãos verdadeiros são leais apenas ao reino de Deus. Jesus e seus discípulos sabiam que, num tempo pré-definido, o próprio Deus estabeleceria no céu um governo sobre a terra inteira. A Bíblia chama esse governo de Reino de Deus e revela que seu rei é Jesus Cristo. Visto que esse governo afetará todos os humanos, Jesus fez das boas novas do Reino de Deus o tema principal de seus ensinos. Lucas 4:43. Ele também ensinou seus seguidores a orar: Venha o teu reino. Por quê? Porque por meio desse reino, a vontade de Deus com certeza será feita no céu e na terra. Mateus 6, 9 e 10. Então, o que acontecerá com os governos humanos? A Bíblia diz que os governos de toda a terra habitada serão destruídos. Revelação ou Apocalipse 16, 14. Se uma pessoa realmente acredita que o reino de Deus está prestes a acabar com todos os sistemas políticos, seria lógico esperar que ela não os apoiasse. Afinal, se desse seu apoio a esses governos fadados ao fracasso, ela estaria, na verdade, se voltando contra Deus. Embora os cristãos verdadeiros não se envolvam na política, será que isso significa que eles não se preocupam em melhorar a comunidade onde vivem? Como os ensinos cristãos afetam a comunidade? Mas então, como os cristãos podem mostrar que se preocupam em melhorar a comunidade onde vivem? Uma maneira é por cumprir a ordem de Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Há uma relação entre cumprir essa ordem de Jesus e seguir sua instrução de ser como sal e luz para o mundo. Que relação é essa? E como essa obra evangelizadora pode influenciar as pessoas? A mensagem cristã preserva e ilumina. O sal é um conservante. Ele pode impedir a deterioração. De maneira similar, a mensagem que Jesus instruiu seus seguidores a divulgar em todas as nações tem uma influência preservadora. Como assim? Os que aceitam e põem em prática os ensinos de Jesus se protegem da decadência moral tão prevalecente hoje. Aprendem a evitar práticas prejudiciais à saúde, como fumar, e desenvolvem qualidades como amor, paz, longanimidade e bondade. Essas qualidades fazem deles um bem valioso para a sociedade. Os cristãos que compartilham essa mensagem com seus vizinhos dão uma excelente contribuição à comunidade. E quanto à comparação com a luz? Assim como a lua reflete a luz do sol, os seguidores de Cristo refletem a luz de Jeová Deus por meio de suas boas obras e da mensagem iluminadora que pregam. Jesus destacou ainda mais esse ponto ao dizer: as pessoas acendem uma lâmpada e a colocam, não debaixo do cesto de medida, mas no velador, e ela brilha sobre todos na casa. Do mesmo modo, deixai brilhar a vossa luz perante os homens. Mateus 5, 14 a 16. A luz de uma lâmpada colocada no alto fica bem visível a todos à sua volta. De maneira similar, as atividades de pregação e outras obras excelentes dos cristãos verdadeiros
devem ficar bem visíveis às pessoas ao seu redor. Por quê? Conforme Jesus disse, para que aqueles que observam essas obras excelentes deem glória a Deus, não aos cristãos. Uma responsabilidade coletiva. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e deixai brilhar a vossa luz, ele estava se dirigindo a todos os seus discípulos. A comissão dada por Jesus não pode ser cumprida por apenas algumas pessoas espalhadas em várias religiões. Em vez disso, todos os cristãos são a luz do mundo. 7 milhões de testemunhas de Jeová, em mais de 235 terras, acreditam que têm a responsabilidade coletiva de falar com seus vizinhos sobre a mensagem que Cristo deseja que seus seguidores divulguem. Qual é o tema da mensagem das testemunhas de Jeová? Jesus não instruiu seus seguidores a pregar uma reforma social ou política, a união entre igreja e Estado, nem qualquer outra ideologia humana. Em vez disso, ele predisse: estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Desse modo, em obediência à ordem de Jesus, os cristãos verdadeiros continuam a falar com seus vizinhos sobre o reino de Deus, o único governo capaz de acabar com o sistema perverso de Satanás e trazer um novo mundo justo.